dentro do que há de mais atualizado em se tratando de literatura contemporânea e a sua relação entre mídia e literatura, vou citar para vocês algumas experiências em que a gente pode perceber essa fusão mídia-literatura. Nós temos o slam. Slam são competições, são batalhas de poesia, em que os apresentadores, os poetas, se apresentam como se fosse uma literatura de cordel, como se fosse um rap. E aí, competidores apresentam as suas poesias tratando de várias questões, geralmente questões de amplitude social, política, cultural. O slam é uma iniciativa que veio dos Estados Unidos e que pegou muito aqui no Brasil. E nós temos tido vários concursos, inclusive concursos internacionais em vários espaços do Brasil. E foi uma literatura, uma forma de fazer literatura que chegou para nós também muito através dos recursos da internet, da comunicação pela internet. E que hoje a gente já tem várias representatividades do Brasil dentro dos slams. Um outro momento também que a gente observa bem a presença da literatura dentro dos recursos midiáticos, essa relação, são os blogs. Se vocês observarem a quantidade de blogs literários que nós temos, disponibilizando, fazendo literatura de diferentes formas, diferentes formatos para atingir diferentes públicos e tratando dos mais variados assuntos. E, por fim, com a força total também, as baladas literárias, que inclusive agora, nesse período de pandemia, elas aconteceram, muitas delas, né, de Salvador, por exemplo, de São Paulo, aconteceram online, dando possibilidade da gente conviver com várias linhas literárias diferentes, desde uma literatura muito local, do interior do país, com uma literatura mais metropolitana, passando por assuntos diversos e conseguir dialogar, colocar inclusive autores de diferentes locais, dialogando, todos produzindo literatura, associando literatura à música, associando literatura à imagem, que é uma coisa também muito forte dentro dessa relação mídia e literatura, associar a literatura ao vídeo, à fotografia, né? Fazer esse diálogo, que é um diálogo que tem sido muito rico e cada vez nos revelando coisas mais maravilhosas e que talvez nós não pensássemos existir antes de tudo isso. Então caminhamos nessa trajetória, cada vez descobrindo novos autores, e a juventude tendo um papel muito grande nisso, porque nós estamos com um grupo de jovens muito mobilizados e muito antenados na questão literária, e produzindo e usando a literatura como engajamento e como possibilidade de voz. O texto literário não está presente só nos livros, isso já está mais do que claro, a gente consegue perceber isso nitidamente, mas também neles, ou seja, nunca podemos descartar, apesar de toda a ampliação, de toda a multiplicidade de olhar, não podemos descartar a obra literária no nosso tão maravilhoso livro.